Olá a todos e bem-vindos a Lendas Secretas novamente. Hoje, trago para vocês mais uma experiência real. O mal-entendido é uma doença tal que, se você algum dia tiver um mal-entendido sobre alguém, nunca poderá pensar corretamente sobre essa pessoa novamente. Algumas pessoas têm mal-entendidos em vida e, encontrando-se com a pessoa em questão, conseguem resolvê-los. Mas o que acontece se você tiver um mal-entendido na hora da morte e não tiver a chance de resolvê-lo? E a punição desse mal-entendido é suportada por toda uma família. Em vida, talvez você consiga resolver um mal-entendido, mas após a morte, resolver um mal-entendido talvez não seja possível. E foi por causa disso que uma família teve que guardar um segredo por muitos anos. Mas segredos às vezes são revelados, e quando isso acontece, impactam muitas pessoas ao redor. Como na história de hoje, onde um casamento em uma família revelou um segredo que abalou a todos. Sim, assim é a história de hoje, compartilhada conosco por Divya, que é de Azangar, em Uttar Pradesh, mas atualmente reside em Lucknow. Essa história aconteceu com ela quando estava na 10ª série e foi ao casamento de sua prima em seu vilarejo natal, Azangar. A família de Divya, incluindo sua mãe, pai, irmão mais novo e ela mesma, morava em Lucknow porque seu pai era policial e teve que se mudar para lá por causa do trabalho. Eles raramente visitavam sua casa em Azangar. Divya também raramente ia à casa de seus avós, quando acontecia algo, eles vinham visitá-los em Lucknow. No vilarejo de Divya, além dos avós, morava também a família do irmão mais velho de seu avô, que incluía sua esposa, filho, nora e uma filha de 22 anos chamada Pooja. O pai de Divya era filho único do avô, e o irmão mais velho do avô tinha um filho e uma filha. O filho mais velho já estava casado, e agora era o casamento de Pooja, a prima de Divya. O casamento de Pooja estava marcado para junho, e a família decidiu que seria realizado na antiga casa da família em Azangar. Era o primeiro casamento de uma filha dessa geração, então decidiram fazer na casa ancestral. Toda a família teve que ir a Azangar para o casamento, mas não era só Pooja que esperava por Divya lá. Havia também um segredo esperando para ser revelado na casa ancestral, um segredo que só alguns membros da família conheciam e que os outros desconheciam. Toda a família estava muito animada para este casamento, porque ele aconteceria em junho, durante as férias de verão das crianças. Todos planejaram ficar por um longo período em Azangar, na casa ancestral. Cerca de 20 a 25 dias antes do casamento, toda a família chegou a Azangar. Divya estava indo à casa dos avós após quase 4 anos. A casa, onde os avós e o irmão mais velho do avô moravam, era enorme, com um grande terreno. Como vocês sabem, as casas no vilarejo são grandes. A casa principal tinha um total de 12 quartos, sendo 7 no térreo. Um dos quartos era um templo, anexado aos outros quartos. A maioria das pessoas morava nesses quartos no térreo, que eram todos construídos de alvenaria e tinham pisos com azulejos. Havia 2 quartos no telhado, que eram apenas rebocados. Como vocês sabem, durante o verão, as pessoas no vilarejo costumam dormir no telhado, que estava vazio e pronto para colocar camas e colchões. Além disso, havia 2 quartos na parte de trás, feitos de barro, que estavam fechados e onde ninguém morava. As crianças eram estritamente proibidas de ir a esses quartos, pois eram antigos e poderiam ter cobras e escorpiões. Então, a grande família estava reunida. Quando chegaram, limparam seus quartos e se acomodaram. Como era verão, os homens da casa, incluindo o pai de Divya, o avô, o irmão mais velho do avô e seus filhos, costumavam dormir nas camas do quintal. As mulheres e as crianças dormiam dentro dos quartos. No início, apenas a família chegou, pois os parentes para o casamento ainda não tinham chegado. Nos primeiros 10 dias, a família se divertiu bastante. A casa estava vazia durante o dia, e eles brincavam e se divertiam. Havia um rio a cerca de 500 metros da casa, onde eles passeavam, além de um jardim onde também passavam o tempo. Conforme os dias passavam, os parentes começaram a chegar e os preparativos para o casamento começaram. Os quartos foram ocupados, e havia uma disputa por espaço para dormir. Decidiram que os homens dormiriam fora, no jardim próximo à casa, onde havia árvores grandes e o rio, proporcionando uma brisa fresca.
As mulheres continuaram dormindo dentro de casa. Todos encontraram seus lugares para dormir. O irmão mais novo de Divya, Rudra, não encontrou um lugar. Ele foi dormir com a mãe, mas como havia muitas mulheres conversando sobre o casamento e estava quente, ele não queria ficar lá. Pediu à mãe para dormir no telhado, mas ela disse não. Então, foi até a avó e insistiu. Inicialmente, ela também recusou, mas ele conseguiu convencê-la. Rudra levou seu colchão e lençol para o telhado e foi dormir lá. Durante o período de casamentos no vilarejo, as mulheres das redondezas costumam vir para cantar músicas e celebrar. Naquela noite, as mulheres do vilarejo estavam cantando e celebrando, e ficaram até tarde, por volta das 11 da noite. Não havia ninguém. Ela ficou assustada, mas ao mesmo tempo intrigada. Segurando a lanterna firme, Divya começou a examinar o quarto mais de perto. O quarto estava cheio de poeira, móveis antigos e quebrados, mas nada parecia fora do comum. Ainda assim, a sensação de que alguém estava por perto não a abandonava. Divya ouviu novamente o som da música, mais alto e claro agora, como se estivesse no quarto ao lado. Determinada a descobrir a origem do som, ela se dirigiu ao próximo quarto. Quando abriu a porta, a música parou de repente, deixando um silêncio inquietante no ar. Divya iluminou o quarto com sua lanterna e viu algo que a fez congelar no lugar. No canto do quarto, havia uma velha fotografia de família pendurada na parede, coberta de poeira. A imagem mostrava seus avós e alguns outros membros da família que ela não reconhecia imediatamente. Havia algo de perturbador na foto, um homem com um olhar intenso, parado um pouco afastado dos outros. Antes que pudesse pensar mais, Divya ouviu passos suaves atrás dela. Virando-se rapidamente, iluminou a entrada do quarto, mas não viu ninguém. Sentindo o medo se intensificar, decidiu que era melhor voltar para a cama. Quando saiu do quarto, fechou a porta silenciosamente e voltou pelo caminho por onde viera. Ao retornar ao telhado, ela encontrou o silêncio total. Nenhuma música, nenhum som de passos, nada além da leve brisa da noite. Divya deitou-se na cama, mas o sono não veio facilmente. Passou o resto da noite pensando na estranha experiência e no que poderia significar. No dia seguinte, ao acordar, contou a história a Rudra e aos primos, que ouviram atentamente, mas ainda estavam céticos. Divya sabia que havia algo mais naquela casa, algo escondido por muitos anos. Decidida a descobrir a verdade, começou a fazer perguntas aos seus avós e aos parentes mais velhos. A princípio, ninguém queria falar sobre o assunto, mas eventualmente, sua avó contou uma história que explicava o mistério. Há muitos anos, durante um casamento na família, um desentendimento grave aconteceu. Uma jovem noiva havia sido acusada injustamente de infidelidade, o que levou a um grande conflito. A situação nunca foi resolvida e, infelizmente, a noiva morreu pouco depois, levando consigo a tristeza e a injustiça. Desde então, dizia-se que o espírito da jovem noiva assombrava a casa, especialmente durante as celebrações de casamento, ainda tentando limpar seu nome e corrigir o mal-entendido. As músicas e os sons que Divya e Rudra ouviram eram reflexos dessa alma inquieta. Ao entender a história, Divya sentiu compaixão pelo espírito da noiva. Decidiu que precisava fazer algo para ajudar a alma a encontrar paz. Junto com sua avó, organizaram uma pequena cerimônia em memória da noiva, pedindo perdão e oferecendo suas preces. Naquela noite, pela primeira vez, a casa estava em silêncio absoluto. Não havia mais sons de música ou passos. A família sentiu uma leveza no ar, como se um peso tivesse sido removido. Divya sabia que a jovem noiva finalmente encontrara a paz que tanto buscava. A partir daquele dia, a casa nunca mais foi perturbada por sons estranhos, e a família pôde celebrar seus eventos felizes sem medo. Divya se sentiu orgulhosa por ter ajudado a resolver um mistério que assombrava sua família por tanto tempo. Mas não havia ninguém. Divya estava confusa. Então, ela ouviu o som de um bracelete atrás dela e, ao se virar, não viu ninguém. No entanto, ela sentiu uma brisa fria bater em seu corpo. O que aconteceu a seguir, Divya não se lembra. Tudo o que sei é que a mãe dela contou depois que ela cresceu. Após essa noite, Divya começou a se comportar de maneira muito mais madura.
O que quero dizer é que, em vez de se comportar como uma menina de 10 anos, ela passou a agir como uma jovem de cerca de 22 anos. Ela se mantinha tranquila, e quando encontrava alguém, era muito tímida, com expressões que uma menina madura teria. Um dia, foi o casamento de sua irmã Pooja, e joias foram trazidas do mercado. As joias estavam espalhadas em cima da cama, e Divya entrou no quarto de Pooja para vê-las. Ao olhar para cada peça de joia, seus olhos brilhavam com um brilho diferente. Ela levantava cada peça e a admirava detalhadamente. Pooja, vendo a reação de Divya, perguntou: por que você está olhando para essas joias com tanta atenção? Divya respondeu: elas são tão lindas. Pooja, então, decidiu experimentar as joias em Divya, que ficou muito feliz com isso. Pooja também fez a maquiagem de Divya e a vestiu com um sari. Quando a viu, a avó de Divya comentou: você está tão linda. Olhe para ela. Divya estava realmente muito bonita. No início, todos estavam muito felizes ao vê-la assim, mas as duas avós de Divya notaram algumas mudanças estranhas em seu comportamento. A forma como Divya se via no espelho e o modo como sorria e se comportava não condizia com a inocência de uma criança. Ela parecia estar se exibindo de uma maneira que não era típica para uma menina de sua idade. Suas avós sentiram que havia algo de errado e estavam começando a achar que Divya não era mais a mesma. Quando Pooja pediu para Divya tirar as joias, ela se recusou, dizendo que estava adorando usá-las. Pooja ficou irritada e exigiu que Divya as tirasse, e acabou forçando-a a removê-las. Divya, irritada, saiu do quarto. O dia seguiu normalmente, mas à noite, Pooja teve um pesadelo. No sonho, ela viu Divya com as joias, tentando estrangulá-la com uma delas. Quando acordou, encontrou marcas em seu pescoço e ficou perturbada. Pooja decidiu ignorar o ocorrido, pois era o dia de sua cerimônia de Haldi, ritual de aplicação de cúrcuma. Mas no dia do Haldi, algo aconteceu que chocou todos na casa. Todos estavam ocupados com os preparativos, e quando a mãe de Pooja foi buscar Pooja em seu quarto, encontrou Divya sentada na mesa de Haldi, onde Pooja deveria estar. Divya se recusou a sair, apenas olhando para o Haldi e sorrindo. A avó de Divya, que já tinha suspeitas, se aproximou e, ao tocar a mão de Divya, sentiu um frio extremo, como se tivesse tocado gelo. Quando Divya se virou, seus olhos mudaram de branco para preto, e a avó ficou horrorizada. Ela foi até o pai de Divya, pedindo para que ele a removesse, pois estava muito pesada e não conseguia se mover. O pai de Divya tentou retirá-la, mas ela se recusou. Quando ele estava prestes a agir com mais firmeza, Divya disse com uma voz baixa: não se atreva. O pai ouviu, mas a avó, que estava observando tudo, percebeu que algo estava terrivelmente errado. A avó decidiu buscar ajuda de um sacerdote. O sacerdote, ao chegar, estava furioso e, ao saber do que aconteceu, foi diretamente aos quartos antigos. Encontrou a porta aberta e um pedaço de tecido vermelho amarrado embaixo da porta. O sacerdote ficou horrorizado e, ao ver o estado das coisas, percebeu que algo muito ruim estava acontecendo. Mas ninguém parecia entender o que estava acontecendo. De repente, ela ouve um som de sinos atrás de si e, quando se vira, não vê ninguém, mas sente uma brisa fria que toca seu corpo. Depois disso, Divya não consegue se lembrar de mais nada. O que vou contar a seguir é o que a mãe de Divya lhe revelou quando ela cresceu. Após aquela noite, Divya começou a se comportar de maneira muito mais madura. Em vez de agir como uma menina de 10 anos, ela passou a agir como uma jovem de cerca de 22 anos. Ela se tornava mais reservada e, ao encontrar alguém, era muito tímida. Seus comportamentos e expressões se assemelhavam mais aos de uma mulher madura, e não de uma criança. Em um dia, na cerimônia de casamento de Pooja Didini, a joalheria para o evento foi trazida do mercado. A joalheria estava espalhada, e, como você sabe, uma noiva costuma experimentar suas joias. Divya entrou no quarto de Pooja e, ao ver as joias, seus olhos brilharam de uma forma diferente. Ela pegava cada peça e a examinava com muito cuidado. Ao ver a expressão de Divya, Pooja Didini lhe disse: por que você está olhando para as joias com tanta atenção? Divya respondeu: Didini, são muito bonitas. Pooja Didini então disse: está bem,
vou deixar você experimentar algumas. Divya, muito feliz, aceitou. Pooja Didini vestiu Divya com todas as joias, fez sua maquiagem e também a vestiu com um saree. Ao ver como Divya estava bonita, Pooja Didini chamou sua avó para ver. A avó ficou encantada e disse: olha, a neta está linda. Mas, ao ver Divya, as avós perceberam algumas mudanças estranhas. Divya estava se exibindo em frente ao espelho de uma forma que não era típica de uma criança pequena. Seu sorriso e expressões não tinham a inocência de uma criança pequena. Suas avós sentiram que algo estava errado, achando que ela não era a mesma Divya. Um dia, Pooja disse a Divya que era hora de tirar as joias, pois ela precisaria usá-las no casamento. Divya recusou e disse: não quero tirar. Estou me sentindo muito bem com elas. Pooja Didini ficou irritada e insistiu: você está louca? Se não tirar essas joias, o que eu vou usar no casamento? Divya respondeu: está bem, então você use, mas eu vou me casar antes de você. Pooja Didini ficou furiosa e disse: já chega. Tire as joias agora. Estou cansada dessas tradições e você está começando a ficar inconveniente. Assim, Pooja Didini tirou as joias de Divya à força. Depois disso, Divya saiu do quarto, furiosa. O dia passou normalmente, mas à noite, Pooja teve um pesadelo em que Divya, usando suas joias, tentava estrangulá-la. Quando Pooja acordou, sentiu um desconforto e encontrou marcas em seu pescoço. Era cerca de 3 ou 4 da manhã. Pooja se perguntou como isso poderia ter acontecido e pensou que poderia ser um pequeno corte causado pelas joias. Ela decidiu ignorar o incidente, já que no dia seguinte era o Audi, ritual de aplicação de cúrcuma. No dia do Audi, um incidente aconteceu que abalou a casa. Todos estavam ocupados preparando o Audi, e Pooja estava com sua mãe, quando elas voltaram para encontrar Divya já sentada na área onde Pooja deveria estar. Todos pediram para Divya se levantar, mas ela ignorou. Ela apenas olhava para o Audi com um sorriso. A avó de Divya, que já tinha suspeitas sobre ela, foi até Divya e, ao pegar sua mão, sentiu um frio intenso, como se estivesse tocando gelo. Divya se virou para ela com um sorriso estranho. A avó viu que as pupilas dos olhos de Divya estavam completamente negras e ficou aterrorizada. Ela correu para chamar os pais de Divya e disse: venham ver, algo está muito errado com sua filha. Enquanto isso, Pooja e seus pais estavam lidando com o incidente de Pooja. Divya estava fugindo para os jardins, e apesar dos esforços para encontrá-la, sua velocidade era tão grande que eles não conseguiam alcançá-la. Ela desapareceu na escuridão do pomar. Depois de uma longa busca, eles não conseguiram encontrar Divya. Quando retornaram, a mãe de Divya perguntou onde estava sua filha, e eles disseram que haviam procurado por toda parte, mas não encontraram. Ela começou a chorar, questionando por que Nandini estava atrás de sua filha. O sacerdote então confortou a mãe de Divya, dizendo: não se preocupe. Sua filha está segura. Ela está no pomar, mas não conseguimos encontrá-la porque pode estar escondida. Posso garantir que ela está bem. A mãe de Divya então perguntou por que Nandini voltou e por que estava atrás de sua filha. O sacerdote explicou: quando alguém morre sem cumprir um desejo profundo, pode voltar para tentar realizá-lo. Isso aconteceu com sua tia Nandini. Ela morreu antes de seu casamento, e esse desejo não realizado pode ter causado seu retorno. A avó de Divya então revelou a história completa, e Nandini estava apaixonada por um rapaz, e o casamento era por amor. No início, éramos contra o casamento, mas Nandini conseguiu nos convencer. No dia do casamento, enquanto ela se preparava em seu quarto, uma vela acesa pegou fogo em sua roupa. Eu estava no pátio e corri para ajudar, mas a porta estava trancada. Nandini, vendo-me correr, pensou que eu estava impedindo seu casamento e que tinha causado o incêndio. Ela não fez nenhum som e morreu queimada. Tentamos salvá-la, mas foi tarde demais. O avô de Divya adicionou: no momento da morte, Nandini acreditou que éramos responsáveis por sua morte. Desde então, ela tem atormentado nossa família. Além disso, tivemos outro caso semelhante com uma noiva para Sumair, que também morreu queimada, e desde então, ninguém queria se casar com Sumair.
Depois disso, a casa nunca mais teve paz. Nunca parecia que haveria um casamento ou celebração ali. Poucos dias depois, doenças começaram a surgir e perdas ocorreram. Exaustos, contamos tudo ao sacerdote. Ele realizou uma grande cerimônia, mas não conseguiu libertar o espírito de Nandini, pois seu desejo não havia sido cumprido. Então, o sacerdote a confinou no mesmo quarto onde ela morreu queimada. Desde então, ela estava presa lá por 16 anos e evitamos aquela área da casa. Inicialmente, pensamos em construir paredes ao redor daquele quarto, mas como vocês não moravam aqui, não fizemos nada. E, como estávamos ocupados com os preparativos do casamento, acabamos esquecendo essa tarefa. Enquanto discutíamos tudo isso, ouvimos um grito agudo vindo do quarto. Correndo para lá, encontramos Divya desmaiada no quarto. Não sabemos como ela havia retornado lá. Seu pai a pegou no colo e, ao abrir os olhos, Divya agarrou seu pescoço com força, quase sufocando-o, mas ele não a soltou. Todos se reuniram e conseguiram levar Divya para dentro de casa. Assim que entraram, Divya gritou que mataria todos ali e que não deixaria ninguém escapar. Enquanto a segurava, o sacerdote aplicou cinzas consagradas sobre o pescoço de Divya e a força dela diminuiu, fazendo-a desmaiar. Colocamos Divya no chão e construímos um círculo ao seu redor, com um ritual de fogo. Pouco depois, Divya despertou e, rindo, se sentou perto do altar de fogo e começou a olhar para o sacerdote. O sacerdote lhe disse: Nandini, quanto tempo se passou? Por que você está perturbando sua família? Eles não a mataram. Foi apenas um acidente. Mas Divya respondeu: eu vou me casar e só então partir. Se alguém tentar me impedir, eu vou matá-lo. Se alguém tentar me deter, eu me lançarei no altar de fogo com este corpo. Ao ouvir isso, a avó de Divya tentou explicar: nós não te matamos. Foi um acidente. O fogo começou com uma vela, e eu estava correndo para te ajudar, mas você achou que eu estava causando o fogo. Mas Nandini, possuindo o corpo de Divya, não queria ouvir e estava cheia de raiva. O sacerdote explicou que precisaria fazer um tratamento, mas advertiu que Nandini gritaria e se contorceria muito, e ninguém deveria intervir. Se ela saísse do círculo, não haveria como salvá-la. O sacerdote começou o ritual, jogando cinzas no corpo de Divya. Ela gritava que estava com muita dor e queimava, mas ninguém reagiu. Com o tempo, ela se enfureceu e afirmou que não iria embora até que seu casamento fosse realizado. Ela começou a bater com a cabeça no chão. O pai de Divya tentou se aproximar, mas a avó impediu, sabendo que, se ela saísse do círculo, ninguém poderia salvá-la. Após um tempo, Divya desmaiou e o sacerdote disse que Nandini havia deixado o corpo de Divya, mas ainda não estava livre. A casa deveria ser purificada após o casamento de Pooja. O sacerdote preparou o ritual e pediu que construíssem uma parede ao redor do quarto de Nandini para garantir que ela não escapasse. Após algumas horas, Divya recuperou a consciência e estava ferida. O sacerdote a deu água sagrada e ela a tomou. Todos confirmaram que Nandini havia partido. Divya então explicou que havia seguido um som até o quarto e visto os pés de uma mulher, e uma brisa fria a atingiu. Depois disso, não se lembrava de mais nada. A data do casamento de Pooja foi adiada e a cerimônia foi realizada em um salão comunitário, pois a família estava muito assustada para realizar o evento em casa. Finalmente, o casamento de Pooja ocorreu sem problemas. Divya contou que, após o casamento, também foi realizada uma cerimônia para libertar o espírito de Nandini. Eles foram a Haridwar para um banho sagrado no Ganges e continuaram a fazer isso anualmente para garantir que Nandini não retornasse. Esta é a nossa história de hoje, onde uma família enfrentou grandes problemas devido a um mal-entendido. O mal-entendido de Nandini levou a uma série de eventos trágicos, e finalmente, a uma lição importante sobre como mal-entendidos podem destruir relações e causar sofrimento. Se você também tem algum mal-entendido com alguém em sua família, é melhor resolver isso conversando. Às vezes, lutamos por mal-entendidos que poderiam ser resolvidos com uma conversa. Então, não deixe mal-entendidos se transformarem em algo maior. Nos vemos na próxima história. Até lá,
continue amando, ouvindo e não se esqueça de se inscrever no canal.